chamado campo baixo. Então, a gente precisa de uma intensidade maior de energia da ressonância para que atinja esse núcleo, já que eu vou estar com ele blindado, né, ou protegido. Então, aqui eu vou ter os prótons, ou os átomos mais blindados, e aqui eu vou ter os menos blindados, ou os protegidos e os desprotegidos. Pronto, é isso aqui, tá? Aí nós vamos ver a multiplicidade dos picos, como eu havia falado para vocês. Nós temos o singleto, quando eu tenho só um sinal, o dupleto, o tripleto, quadripleto ou quarteto, quinteto, sexteto e septeto. É dessa forma que eles vão aparecer lá, teoricamente, né? Era para aparecer desta maneira os sinais nos espectros, de acordo com a vizinhança deles, tá bom? Aí aqui ele mostra, né, eu já mostrei esse exemplo para vocês, do propanol, a gente consegue verificar aqui o TMS, ou seja, aqui é o zero, né? Aqui é onde eu vou dar os valores do deslocamento químico, que é representado pelo delta minúsculo, é o deslocamento químico, a unidade do deslocamento químico é ppm, tá? Então ele vai dar os valores de zero, como é hidrogênio até 14, 16, tá? Vai depender do tipo de átomo que a gente vai ter lá, tá? Deixa eu tentar colocar aqui ppm, certo? E aqui, como eu falei para vocês, o solvente que a gente utiliza para fazer esses experimentos são solvente deuterado. Geralmente, digamos, para alguns outros, a gente utiliza cloroformo deuterado, que é o CD no lugar do hidrogênio, é o deutério, né? É CdCl3. Cl3, tá? Então, esse daqui seria o cloroformo deuterado. Se eu tenho substâncias que são mais polares, que a gente precisa utilizar um solvente mais polar para ele poder se solubilizar. Muitas das vezes a gente utiliza o metanol. Então, o metanol seria MEOH. Aí, como é solvente deuterado, é o D. Este deutério, ele troca com esse hidrogênio. Muitas das vezes ele não aparece no espectro, o sinal do hidrogênio, tá? Aqui, como é teórico, ele está colocando que é estezinho aqui. Como ele está ligado a este oxigênio, dificilmente ele vai acoplar aqui com os átomos vizinhos a ele, mesmo se a gente sabendo que ele tem três, a distância deles é de 3 ligações, ele não acopla. Por quê? Porque ele vai estar trocando com o deutério, certo? Bom, continuando. Então, os átomos que estão ligados ao carbono mais próximo do oxigênio, já que o oxigênio é um átomo mais eletronegativo do que o carbono, então a tendência dele é ele puxar o par de elétrons da ligação oxigênio-carbono para ele, os elétrons vão ficar mais próximos a ele, ele vai ficar com uma carga parcial negativa, e esse aqui com deficiência de elétron vai ficar com uma carga parcial positiva, é o delta positivo. Esse delta não é o deslocamento químico, é a carga parcial, tá? Aí o que, que acontece? Os hidrogênios ligados aos carbonos vizinhos ao átomo eletronegativo, ele vai ficar mais desblindado quando eu comparo com os outros hidrogênios. O que isso quer dizer? Quanto os hidrogênios mais, os átomos mais longe do átomo que está causando essa desproteção, essa desblindagem, mais protegido ele vai ser. Então, o sinal do CH3 vai aparecer mais próximo do TMS, que é o mais blindado. O sinal desse CH2, onde esse hidrogênio é dessa. Não sei. Esse hidrogênio aqui, vou colocar o B, tá? São duas cores muito parecidas aqui. Que esse hidrogênio aí deste carbono B, ele vai ficar mais blindado quando eu comparo com esse outro aqui, que seria do carbono C aqui, certo? Aí agora nós vamos ver a multiplicidade dos sinais, certo? Nós vamos ver a multiplicidade dos sinais. O que acontece? O ambiente químico que esses átomos estão, onde eles estão, esses ambiente químico, que eles estão girando ao redor de si mesmo, né? Estão girando ao redor de si mesmo, tá? Aí ele forma um campo eletromagnético aqui, outro aqui. Então, essa interferência que ele pode causar no vizinho dele, este outro também causa com a mesma intensidade. Chumbo trocado não dói, tá? Aí o que acontece?
Só que como é que até que átomo eu posso ter essa interferência? É até 3 ligações, tá. Então eu confiro uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, é até aqui, ou seja, são em átomos vizinho, ele não é perturbado por esse aqui, tá. O CH3 não é perturbado por esse CH2 aqui. Sim, voltando. Aí esse CH3 não é perturbado por esse CH2 aqui, certo? Só o vizinho dele. Bom, então o que que acontece? Ele aqui, que ele representa um conjunto de sinal, esse aqui, ele está enxergando, vamos supor, 2 átomos de hidrogênio vizinho a ele. Tá? 2. Então, é um conjunto, que é a casa dele, mais quantos átomos ele enxerga? 1, 2, que é do vizinho dele, 2. Então, este átomo, que é o átomo mais que é o conjunto de átomo mais desblindado, vai dar um tripleto, que é 1 mais 2, 3, que é esse sinal aqui, tá? O segundo mais desblindado é esse aqui. Não acredito que ele não vai descartar o restante. Então vamos lá. Não tem borracha? Ó. Então o que acontece? Esse conjunto aqui é 1, e ele está enxergando quantos? Ele está enxergando 2 e está enxergando mais 3. Ou seja, é 1 enxergando 5, né? Então ele vai dar um sexteto, que seria isso aqui, tá? Este outro aqui é 1 enxergando 2, vizinhozinho dele bem aqui. Então ele daria um tripleto. Aí ele mostra aqui a integral, olha aqui a integral, que é esse Szinho aqui, né. Ele está dizendo, a gente consegue verificar que o tamanho, a altura desse daqui, esse aqui vai ser o dobro dessa altura, então esse é 1, esse é 2, esse depois também seria 2. Se eu medir uma régua aqui, colocar uma régua, eu vou ver que isso aqui é 1 centímetro, vamos supor. Aqui eu vou medir, aí eu meço, vejo que deu 2 centímetros. Então tá 1 para 2, aqui 2 centímetros, para 2 para 3. Que aqui eu vou colocar a régua, vou ver que ele tem 3 centímetros, certo? Isso que é integral, é a proporção que eu vou ter para os sinais, que é o número de hidrogênios que eu tenho para cá, que corresponde a cada um desse sinal, tá? Então, eu vou dizer que este daqui é sinal para 3 hidrogênio, esse é sinal para 2 hidrogênio, esse sinal é para 2 hidrogênio, esse sinal é para 1 hidrogênio, tá? Pronto, feito uma lembrançazinha para vocês. Olha aqui o que nós vamos ter, gente. Olha só, eu tenho aqui o metanoato de isopropila, tá. Tá aqui o isopropil, tá. Aí o do não, bromo metanoato de isopropila, tá aqui, do CH2, e no lugar dele vai estar o Br. Eu tenho, vamos verificar, quem é que eu tenho aqui? Espera aí, rapidinho. Vamos, voltei. Quem é que eu tenho aqui? Eu vou verificar quais são. O que que eu quero analisar? Espectro de hidrogênio. Então, eu vou verificar quais são os carbonos que contêm hidrogênio. Esse contém hidrogênio, esse contém hidrogênio. Epa, essa molécula é simétrica, esses dois são iguais, então eu vou nomear eles como o mesmo conjunto, certo? Este outro carbono aqui contém hidrogênio.
Eu vou chamar ele de B. E esse daqui é o oxigênio, esse carbono não contém hidrogênio, mas esse aqui contém hidrogênio. Vou chamar ele de C. Então, eu tenho quantos sinais de hidrogênio? 3 sinais de hidrogênio. Os hidrogênios A, os hidrogênios B, o hidrogênio B e os hidrogênios C. Qual desses hidrogênio é o mais protegido? Bom, o mais protegido vai ser os hidrogênios A, certo? Vai ser os hidrogênios. Calma lá. No caso, ele está informando que o mais protegido seria o de baixo, próximo É, mas do. está errado. Aham. Mas está errado esse espectro aqui. Que ele não pode. Se esse daqui ele está ligado ao carbono e este daqui está ligado ao bromo. Tá certo. O oxigênio é mais eletronegativo do que o bromo. Tá certo, tá certo. Tá? Então, não, tá errado. Tá aqui. Esse daqui vai ser. O mais desprotegido é o que está ligado diretamente ao oxigênio, visto que o oxigênio é mais eletronegativo do que qualquer um dos halogênios, tá? Então, este é o mais desprotegido. E ele está correto aqui como sendo o mais desprotegido. Agora, quem é que vai ser o mais desblindado? Tá certo, é o ar que está mais próximo do oxigênio. E eu vou ter também isso aqui, tá certo. Vamos lá, voltando. Então, os hidrogênios mais protegidos serão este daqui, tá? Este daqui. O que acontece com estes hidrogênios aqui? Eles não têm hidrogênios vizinho a ele. O carbono que está ligado a ele é esse, que é o carbono da carbonila. Ele não tem, nesse carbono da carbonila, não tem hidrogênio a ele. O que acontece? Ele não acopla com ninguém. Então, ele vai gerar um singleto, tá? Que é este aqui, certo? O mais desprotegido seria esse, o segundo mais desprotegido seria as duas metilas que estão mais próximas do oxigênio. Então, as duas metilas, esses conjuntos aqui, que é o conjunto A, ele se refere a um e ele enxerga mais um, tá? Então, ele forma um dupleto, certo? Que seria esse aqui, tá? Dupleto vocês podem representar por D, esse por S. E agora sim, esse hidrogênio ele está enxergando 6, então ele vai formar a multiplicidade dele, do sinal dele, vai ser um septeto, certo? Aqui eu estou cobrindo, mas tem um sinal bem aqui em cima dele. Então, eu vou ter 3, 3 e 1, 7, certo? Então, um septeto. A integração, a gente consegue verificar aqui a altura, né, de cada uma dessas integrações, que vai dar a proporção dos hidrogênios para cada um, certo? Deu para entender? Sim. Bom, o que acontece com os sinais de carbono? Vamos entrar agora nos sinais de carbono. Os sinais de carbono, aqui eu tenho o deslocamento químico na base, né? Aqui. Ele está mostrando aqui o zero, que é o TMS, o sinal do TMS é esse bem aqui, tá? Que é o tetrametilcilano. E aí eu vou verificar esse daqui, ele está marcando até 200. Porque aqui não mostra nenhuma uma réguazinha dessa para a gente verificar o deslocamento químico. O que acontece? Os sinais de carbono, eles vão aparecer apenas, eles vão aparecer agora espectros de sinais de carbono desacoplado, certo? Sinais de carbono desacoplado. Por quê? Se fosse o carbono acoplado, como a gente vê nos hidrogênios, o que ia acontecer? Então, ele vai dar só o sinal do carbono, tá? O que iria acontecer? Esse carbono, esse CH3 aí,
ele iria acoplar com cada um desses hidrogênios dele, com os hidrogênios vizinho e com os carbonos vizinho. Ou seja, ia dar um emaranhado sinal, entendeu? E assim não, e ficava muito difícil da gente analisar. O que foi que eles fizeram? Eles fizeram com que esses sinais aparecessem desacoplado, que fosse aparecer só o sinal do carbono. Então, o que que acontece? O que que eu tenho aqui? Eu tenho o álcool terbutílico, tá? Vamos lá, canetinha. Eu tenho assim, um carbono, lembre-se que o carbono tem 4 ligações. Ele está ligado a um OH, e ele está ligado a 3CH3, né? CH3 vezes 3 vezes aqui, ele está dizendo, tá? Então, está ligado a 3CH3, certo? CH3. Uma coisa que não dá para a gente fazer é medir a intensidade do sinal, como a gente faz lá nos espectros de hidrogênio, para verificar a proporção dos átomos que estão que cada sinal está representado, qual átomo está representado por cada sinal, então não dá. Então aqui ele diz que é o espectro desacoplado do álcool terbutílico, utilizando o solvente clorofórmio deuterado, aí ele coloca qual é a frequência, né, que ele vai de não sei quanto a não sei quanto hertz e tal, aí ele diz, daqui são as condições, tá? Aí ele fala qual é o espectro, o número do experimento, foi permissão desse povo todo aí, tá? Mas ele dá bem aqui, até aqui dá para a gente ter as condições, tá? O solvente foi clorofórmio deuterado e parará. Tá. Essa é a molécula. O que que acontece? Isso aqui, gente, é o sinal do solvente que eu falei para vocês, né? Ele dá em torno de 77 ppm para carbono e 7,21 para o espectro de hidrogênio, tá? Bom, ele troca por deutério. Aliás, eu estou vendo sinais de carbono, né? Esses 3 carbonos aqui, vocês concordam comigo que eles são simétricos? Sim. Vamos chamar só os carbonos, tá? Agora a gente chegou assim de 0 até 150, 200 é carbono. Então eu vou chamar esses carbonos de A. Daqui é carbono de A. E vou chamar este aqui carbono de B. Todo espectro de carbono, só vou analisar carbono. Qual é o mais protegido, o A ou o B? Mais blindado. Qual o carbono mais blindado? Seria o A, né? Já que o B está mais próximo do O, O do B não está oxigênio. mais próximo, ele está ligado ao O, ele está de mão dada com o O, entendeu? Então seria o A, que está mais próximo do TMS, que está mais blindado. E o B seria este outro sinal aqui. Deu para entender? Sim. Por que, que ele é mais Sim. alto? Porque chegou primeiro um sinal de uma metila, depois da outra metila, depois da outra metila. Eles dão sempre no mesmo lugar porque eles são iguais, por isso que ele aparece um pico mais alto. Então, o sinal dos carbonos das 3 metilas, elas aparecem aproximadamente 30 a 31. Já o sinal do carbono, desse carbono aqui, que está ligado ao oxigênio, ele aparece em torno de 69, 70, aqui, certo? Então, é só essa a diferença, é só saber quem é o mais blindado ou o mais desblindado, certo? Carbono não tem erro, certo? Bom, aqui ele mostra outro espectro também de carbono desacoplado, TMS, é esse sinalzinho aqui, que é o zero, tá? Não vou se confundir, o zero é o sinal do TMS, ou seja, o sinal não é da molécula, tá?
deslocamento químico ele vai até 200, ele diz que essa substância aqui, que é o 2,2,4-trimetil 1,2, pentanediol, né, um diálcool. Então, vamos lá. Vamos verificar quantos, isso daqui são simétricos, né? Esse aqui é sozinho, esse aqui é sozinho. Esses outros dois aqui, eles não vão ser simétricos, porque eles estão em ambiente, vão dar ambientes químicos diferentes, mas às vezes eles podem, até dependendo do qual equipamento utilizar, esses dois CH3 podem ser simétricos, tá? Mas vamos continuando. Aí nós vamos ter este outro aqui, CH2 ligado ao OH. Eu tenho o F, que está ligado ao H, e eu tenho esse G, que está ligado ao OH, tá? Então, eu vou ter dois carbonos que estão ligados diretamente ao oxigênio. Como é que eu vou definir qual dos dois é mais desblindado? Aquele que tiver menos hidrogênio é o que vai ser mais desblindado, certo? Aqui ele diz que é o sinal do solvente, tá? Então, aqui eu já não analiso nada, certo? Então, macete para vocês. Quando eu tiver na dúvida que eu tenho o mesmo átomo, no caso, um carbono, e um carbono ligado a um átomo eletronegativo, aquele que tiver menos hidrogênio é o mais desblindado. Aqui, certo? Então, é primeiro o G, tá? Matei esse. Depois o F, matei esse, certo? Os dois mais desblindados. Agora, eu posso partir para os mais blindados? Posso partir por mais blindado, tá? Bom, esse CH3 aqui, por que ele é os CH3 sempre vai ser os mais blindados, tá? Quando eu falo, os CH3 vão ser sempre mais blindados. O que acontece? Esse CH3, em virtude do ambiente químico que esses daqui estão formando, e pelo efeito de indução deles, eles acabam blindando esses dois CH3 aqui. Ah, professora, é o de cima ou é o de baixo? Vai ter uma hora que a molécula vai estar rodando, a gente não vai saber quem é o de cima, quem é o de baixo. A gente sabe que esses dois vão ser o mais blindado, o A e o B, tá? Aí, o próximo CH3 mais blindado vai ser desses outros aqui, que seria o C. Agora, nós vamos ter, no caso aqui, o D, tá? Nós vamos ter o D, certo? Que seria este aqui. E aquele carbono que não tem nenhum hidrogênio, ele acaba, quando eu comparo com os que têm hidrogênio, o mais desblindado. Quando eu aumento o número de hidrogênio, eu aumento a blindagem no carbono, porque eu vou ter um carbono sem hidrogênio, eu não vou ter ninguém aqui como protetor dele, porque além deste elétron aqui, eu vou ter este outro daqui para proteger. Então, comparando com os átomos de carbono, os que não têm hidrogênio, vão ser mais desblindados quando eu comparo com os que têm hidrogênio. Olha, CH. Caramba, pior que eu não vou ter como apagar isso. Deixa eu apagar tudinho aqui, para eu voltar isso aqui que ficou confuso. Vamos lá. Os átomos de carbono. Cadê tu? É aqui. Os átomos, quanto menos hidrogênio eu tiver nos carbonos, eu já tenho aqui, né? Os dois que estão ligados aos oxigênios. São esses dois aqui, daqui é o cloroformo. Então, eu já elimino esse e já elimino esse. Aí eu tenho 5 sinais. E eu tenho também 5 átomos de carbono. O carbono A, o carbono B, o carbono C, o carbono D e o carbono E. Tá? Os que vão estar ligados aqui a esta vizinhança, devido a eles estarem em. Deixa eu falar assim.
Eles estão ligados a um carbono que está ligado a um átomo mais cheio de hidrogênio, que é o CH2. Então, por efeito indutivo, ele protege esses dois CH3. Quanto mais hidrogênio próximo a ele, mais protegido ele fica. Qual dos dois é o mais protegido? Ai, professora, eles poderiam muito bem ser simétricos. Mas ele está dizendo aqui que são diferentes. Então, tanto faz eu colocar o A e o B, que sempre a gente vai ter esses dois. Então, esses dois vão ser os mais protegidos. O A e o B. O mais próximo do TMS sempre vai ser os CH3. CH3A, CH3B. Tem mais outro CH3? Tem, que é esse C aqui. Só que comparando com esse aqui, ele é mais desblindado, mas ele é o próximo, CH3. Tem CH3? Não. Tem CH2? Não, mas tem CH. Então, CH é mais blindado do que este outro, que é o C. Deu para entender? Quanto mais hidrogênio, mais próximo do TMS. Dependendo do ambiente químico também, tá? Mas, generalizando, a gente pode verificar isso aqui, certo? Nos espectros. Continuando. Aqui, olha o que ele mostra. Sinal do solvente, alguns ruídos e o sinal do TMS. Certo? Sinal TMS. Aí eu tenho uma molécula simétrica, que se eu cortar aqui, tudo que tem lá em cima tem aqui embaixo, tá? Então, esse é o 6, CH3 é o 6, esse de baixo é o 6. Esse aqui é o 5, esse aqui é o 5. Esse do que está ligado a COO é 1, esse aqui é 1. Aí aqui começa o 2, 3, 4. Então, aqui seria 2, 3, 4. Certo? Então, essa parte da cadeia lateral é isso aqui, olha. C, dupla O, CH2, CH3. Tá? O restante aqui está ligado ao anel. Bom, o que que acontece? Eu tenho do 0 até o 200, tá? Eu tenho um carbono que ele está ligado a uma carbonila. O carbono ligado à carbonila, no caso, esse daqui é de um éster. O carbono ligado à carbonila, ele geralmente vai aparecer ou em 170 a 200. Vai depender quem é aqui o meu camarada. Então, ele está ligado diretamente a dois átomos, dois oxigênios que são extremamente eletronegativos. Então, este, comparado com qualquer outro carbono da molécula, ele é o átomo mais desblindado, certo? Mais desblindado. Eu falei para vocês nos sinais de hidrogênio lá que os sinais de hidrogênio de anel aromático ele aparece em torno de 7 alguma coisa, devido àquele fenômeno da ressonância que ele acaba tirando os elétrons, né, dos hidrogênios, tá? Então ele acaba desblindando. A mesma coisa ele faz aqui. Então os átomos mais desprotegidos no espectro de ressonância, que ele aparece em 7 ponto alguma coisa, são os sinais de hidrogênio de aromático, certo? Então, eu tenho sinais em 7 ponto alguma coisa, são sinais de hidrogênio de aromático. Aqui continua sendo os átomos mais desblindados. Então, aquele átomo, que é o 2, que está ligado ao carbono da carbonila, que é o mais desblindado, ele vai ser o segundo mais desblindado, mais desprotegido, tá? Que ele está ligado diretamente a este carbonozinho aqui. Aí depois vem, né, o 3 e o 4. São esses dois aqui. Ele coloca ou aí, porque não dá para definir qual mais, a gente sabe que vai ser esse e esse são os dois sinais dele aqui. Pronto, os sinais dos carbonos aromáticos estão aqui. Acabamos com ele. Agora a falta da cadeia lateral. O CH2 está ligado a este oxigênio aqui, então é o mais desblindado.
quando eu comparo com o CH3. CH3 sempre tem que ficar mais próximo do TMS, é o mais blindado, certo? Então, ele deu para analisar isso. O padrão vai ficar mais ou menos assim no hidrogênio, só que vai ter a multiplicidade, né? Se fosse sinais de hidrogênio, isso aqui seria 1 mais 2, isso daqui seria um tripleto, esse daqui seria um quarteto, certo? Aqui daria tudo emaranhado, tá? Aí não teria isso, certo? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês aqui nesse exemplo, nós temos molécula simétrica. Nós, quando vocês forem verificar a prova, os exercícios de vocês, vocês verifiquem se nós vamos ter molécula simétrica. Ela é simétrica assim e essa daqui é simétrica assim também. Essa outra vai ser simétrica aqui, esta outra vai ser simétrica aqui, certo? Ou seja, tudo que tem desse lado tem desse lado, tudo que tem deste lado também vai ter desse lado, certo? Então, os sinais vão cair no mesmo deslocamento químico lá, certo? Aí a gente olha, mas, poxa, eu não estou conseguindo, são poucos sinais, são muitos átomos, muitos hidrogênios, e não consigo fechar isso aqui. Professora, essa fórmula está certa, essa fórmula corresponde ao espectro, vocês vão ter que verificar se não é uma molécula simétrica, tá? Aqui ele dá alguns deslocamentos químicos de carbono que contém na literatura, onde cada um desses grupos vão aparecer no espectro, certo? Isso daqui são cálculos teóricos, aproximadamente vai aparecer nisso aí, tá? Para a determinação de algumas estruturas, a gente pega muitas informações simétricas, a gente vai para muitas informações teóricas, certo? Bom, a gente já está terminando, tá, gente? Então, as aplicações para a ressonância magnética nuclear em química é para análise estrutural de compostos orgânicos e inorgânicos, tá? Pode ser em solução ou estado sólido. Na indústria de petróleo, a gente também pode utilizar ele para análise de alguns catalisadores, análise de polímeros, estudos de interações moleculares. Na indústria farmacêutica, no controle de qualidade de fármacos, vamos supor, eu tenho um fármaco e ele apresenta, vamos supor que isso seja aqui um medicamento qualquer, ele apresenta o espectro de ressonância magnética nuclear e apresenta esse perfil. Só que eu estou vendo que o fármaco ele não está com uma característica muito boa, não está com uma coloração que era de costume estar e tal. Aí eu pego um pouquinho e vou fazer a análise dele. Se a amostra estiver degradada, vai dar um espectro completamente diferente disso aqui, certo? Então, é muito utilizado para controle de qualidade. Então, é fácil a gente verificar que houve alteração na molécula. Em bioquímica, né, para estudo de estrutura de proteínas e peptídeos e soluções e várias outras aplicações. Sobre ressonância magnética de carbono, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou aqui mostrar um exemplo para vocês, tá? De como mais ou menos a prova vai se apresentar, certo? Está escrito aqui: determine a estrutura proparoxítona. Determine a estrutura do composto de fórmula molecular C5H7NO2. Os espectros de infravermelho, ressonância magnética nuclear de hidrogênio e ressonância magnética nuclear de carbono 13 estão a seguir. Justifique sua resposta indicando nos espectros as bandas e os picos característicos. Ou seja, não adianta vocês pegarem e desenhar a estrutura para mim e não determinar no espectro, que eu não vou dar ponto. Porque a pessoa pode muito bem olhar para o lado, ou então ir lá no banheiro, pegar uma informação com um coleguinha e não determinar isso aqui para mim, tá? Então, aqui o que eu já posso verificar? Eu posso verificar o seguinte: eu tenho 3 sinais de hidrogênio. Eu vou ter correspondente a mais de 3 sinais de carbono, tá? Bem, aqui é o 0 TMS, aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 2, e aqui eu vou ter 3. Esse aqui é o clorofórmio, 4 e 5.
5 sinais de carbono, eu tenho 5 carbono na fórmula, certo? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí, aqui, eu vou analisar o espectro de infravermelho. Vocês estão me acompanhando? Sim. Sim, professor. Aí, eu vou estar com a minha tabela lá na hora da prova, que eu sou... Aqui eu não consigo desenhar, né? Eu consigo pintar aqui? Acho que não, né? Vai ficar com o nome de alguém. Deixa só isso aí, daqui a pouco eu vou apagar. Eu coloquei em PDF lá? Coloquei, né? Vamos ver se eu consigo riscar aqui. Será que eu consigo? Bom, tá aqui. Aí eu marco isso aqui, vamos supor. Marquei aqui, aí eu tô com a minha tabela, aí eu vou verificar que não tem nada para eu escrever aqui. Acho que inferno. Aí eu vou aqui. Eu vou verificar quem é que absorve em 1747. Eu sei que é um C dupla O, não é verdade? Eu sei que é um C dupla O. Aí eu vou ver, porra, eu tenho um nitrogênio, eu tenho 2 oxigênio. É ácido carboxílico? Não, porque eu não tenho a banda larga aqui, né? Do OH para ser ácido carboxílico, certo? Para ser do. Deixa eu voltar para cá. Eu não vou ter a banda larga, porque o ácido carboxílico eu vou ter isso aqui, né? COOH. COOH, tá? Então eu não tenho C dupla. Mas só que eu tenho um, um C dupla O aqui, certo? Será que eu tenho uma amida? C dupla O, não, C dupla O, N alguma coisa? N alguma coisa? Aí eu vou na tabela e vou verificar, tá? Bom, eu tenho aqui de carbono sp3, né? Eu vou ter, aí eu venho aqui. Acima de 7 eu tenho sinais? Não. Então não tem aromático, mesmo porque eu só tenho 5 carbonos. Não dá para fazer um anel de 6, um anel aromático, tá? Bom, então eu tenho de carbono sp3, eu tenho C dupla O. Opa, quem é este camarada bem aqui? Tá? Quem é este camarada bem aqui? Eu vou lá na tabela, eu verifico que isso se trata de um C tripla N. Oh, caramba. C tripla N. Então, eu já eliminei o nitrogênio, já não é amida. Aí eu vou na tabela e verifico que 1747 centímetros a menos 1 é de C dupla O de éster, tá? Então, já sei que tem isso aqui, já sei que eu tenho um éster, aí eu já vou ver isso aqui, né, do CH3, e vou desmembrar, principalmente esses que estão marcados, tá, gente? Esses aqui que estão marcados. Pronto, eu já tenho mais ou menos a estrutura. Eu não consigo desenhar aqui, mas é inferno. Deixa eu colocar aqui. Então, eu consegui ver que eu tenho lá diéster, C dupla O, ó. Então vai ter alguém ligado para cá. E alguém ligado para cá. Eu consigo ver que eu tenho C tripla N. Então ele vai ter que ter alguém ligado bem aqui nele. Eu não sei quem é. Certo? Então já tenho esses 2 principais aqui. Vamos lá. Pois eu deleto isso. Aí
Vou verificar do carbono sp3, vou verificar todos esses outros aqui que estão marcados com esses pontinhos aqui. Vocês conseguem enxergar? Aqui na base? Sim. Pois é. Aí vocês vão destrinchar esses sinais todinhos aqui. Professor, como é que eu faço? Puxa uma setinha, escreve aqui, ou puxa outra setinha, escreve para cá, ou escreve aqui para o lado, ou escreve aqui, ou faz organizadozinho. Delta minúsculo, né? Delta minúsculo. Isso aqui eu coloquei o D. O D. Em 2.000, 2.400, 800, quase 3.000 aqui, 2.900 centímetros a menos 1, é a banda que corresponde ao, ao sinal de carbono sp3, certo? Pode escrever isso aqui, ou pode puxar uma setinha e escrever do lado, não tem problema. Fazendo organizado com que eu entenda. Não pode estar escrito assim, pode estar escrito por esse outro lado, não tem problema, tá? Contanto que eu entenda. Pronto, já descobri aquilo lá. A fórmula é essa daqui, C5H7NO2. Isso aqui a gente já se livrou de 2 carbonos, né? Então, eu só vou ter 3 carbonos com hidrogênio. Opa, 1, 2, 3. Vamos para lá. Eu tenho um tripleto, um singleto e um quarteto. Bom, o que isso quer dizer aqui que eu estou analisando? Se eu tenho um tripleto, é um que está enxergando 2, não é isso? Sim. Se eu tenho um quarteto, é um que está enxergando 3, não é isso? Uhum. Concorda que esses dois aqui são vizinhos? Sim, professor. Se a gente olhar a proporção, tá 2, 2, 3, não é isso? Ó, são aproximadamente duas linhas e aproximadamente 3 linhas aqui. Seria 2, 2, 3, a integral. Dá para enxergar? Sim. Sim, professor. Certo. Então tá para 2, para 2, para 3. Então aqui seria um CH3, aqui seria um CH2, já que aqui está para 2 também seria um CH2. Só que um CH2 isolado. Certo? Um CH2 Sim. sem vizinho. Sendo que esse CH2 é vizinho desse CH3, certo? Certo? Sim. Então pronto. Eu tenho um tripleto que é vizinho de um quarteto. Então eu tenho o quarteto que seria o CH2, coisa. Um CH2 que está vizinho a um CH3. Esse CH3 seria o 1 dele que está vendo 2, que forma o tripleto. Mas a inferno. Eu vou gravar esse negócio falando isso, não? Então, aqui daria um tripleto. E aqui é um que V3 daria um quarteto. Certo? Para cá, nada. Eu tenho agora um outro CH2. Que, aliás, é 2 aqui, tá? CH2. Que ele está um singleto, ou seja, ele não tem vizinho com hidrogênio nem desse lado e nem desse outro. Vamos lá. Voltando ao nosso espectro. Ante. Cadê esse espectro aqui? Tá. Bom, o que nos sugere?
sugere que o mais desblindado é o quarteto, depois vem o singleto, depois vem o tripleto. Vou voltar para cá. Ele diz o seguinte, lá no espectro. Ele diz que nós temos o quarteto, o singleto e um tripleto. Supor que aqui é o tripleto, tá, gente? Tá, ele diz isso. Aqui é o 0. TMS. Então, o mais protegido é o CH3. Lógico, o CH3 é o mais protegido. Quem é o mais desprotegido é esse aqui. Então, este aqui vai ser ligado ao átomo mais eletronegativo. Vai ser ligado por aqui. Depois, liga o CH2. Que é mais desblindado do que esse aqui. Que está ligado a um carbono que está ligado a um tripla N. Gostaram do quebra-cabeça? Deixa eu apagar isso aqui. Certo? Tá aqui o singleto. Deu para entender? Eu não posso Sim. desenhar a molécula assim, C tripla N, CH2, que eu sei que tem um CH2 isolado, O, C dupla O, CH2, CH3. Por que que não é essa de baixo? Que daria tripleto, quarteto e singleto. Por que que não é essa de baixo e é essa de cima? Porque o quarteto, né? Ele tem que estar ligado com o oxigênio para ser mais desblindado, para bater com. Isso, meu príncipe, isso mesmo, porque se fosse aqui, o singleto não estaria entre os dois, o singleto estaria bem aqui, mais desblindado, certo? Então é por isso que esta daqui é a estrutura correta, que este aqui é o mais desblindado e não esse aqui. Se vira para cá, o mais desblindado seria esse. Aí o singleto estaria depois do quarteto. Deu para entender? Então tem que prestar bastante atenção que os ésteres, eles geralmente eles dão essa pegadinha na posição de onde é que está, porque pelos sinais, pela multiplicidade dos sinais, está correto. Mas aí o deslocamento químico, eu preciso ver o deslocamento químico, quem é que vai estar mais blindado e mais desblindado, certo? Aí, tá, beleza. Eu verifiquei isso aí. Agora, gente, vem o carbono. É fácil o carbono. Aí eu já descobri por esse espectro, e por esse espectro eu estou sugerindo que é aquela molécula lá, que é esta daqui, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que nomear os sinais dos carbonos. Qual é o carbono mais blindado? O mais protegido? O mais próximo do TMS? Eles estão CH3. o CH3. Então, esse aqui seria o sinal do CH3. Eu vou lá, sinal do CH3. Escrevo em cima do espectro. Qual é o segundo mais blindado? Qual dos dois CH2? O Lembrando B. que o B. Então, colocaria o B bem aqui. Qual é esse outro aqui? O C. O C seria esse aqui. Este outro aqui, quem é? O C tripla N? Ou Isso, o C tripla N. Porque a carbonila vai para lá para quase 170, lembra? C dupla O, ó, ele está ligado aos dois átomos, então ele vem para cá. Deu para entender? sim.
Então, pronto, crianças. É isso aí que vocês vão ter que apresentar para mim na prova, tá?